Tá sem dinheiro? Tá num perrengue financeiro, as contas atrasadas? Fica comigo até o final desse vídeo. Você já parou para pensar que aquilo que você chama de problema pode ser só uma dificuldade? Essa é uma confusão comum na nossa vida emocional. E não é uma questão semântica. Essa diferença pode determinar se você vai paralisar na dor em questão ou se você vai atravessar o que está te travando. Esse obstáculo, essa barreira, ela não é intransponível e a gente pode ultrapassá-la, nem que seja escalando. Essa dificuldade, ela pode ser muito fácil, normal, média, né? Difícil ou muito difícil, a depender do esforço que eu vou colocar para executar aquela tarefa. Tropecei num degrau por algum motivo e torci o tornozelo. Eu tenho um problema aí, né? Eu não sei tratar, não sei curar, não sei o que aconteceu com o meu tornozelo. É um problema, porque eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou enfermeiro. Eu vou precisar de um hospital, de uma consulta, de um pronto atendimento, de exames para entender o que aconteceu, se eu torci, se eu luxei, se eu quebrei. Esse é o problema. Com isso, eu ficarei com a dificuldade de andar. Andarei com o esforço de uma perna só. Precisarei de uma muleta, precisarei de um suporte para me equilibrar durante um determinado tempo. Se eu simplesmente olho para essa situação como uma dificuldade, eu não procuro um médico, eu não procuro um hospital, um profissional qualificado, capacitado e habilitado para me direcionar, saio dali mancando, achando, acreditando que foi só uma dificuldade, um negócio passageiro, eu multiplico o problema. Eu torno o problema maior, porque se eu não trato, se eu não curo aquela ferida, bem capaz, bem provável de que o problema se agrave. O outro ponto também é que se eu simplesmente sento e choro, reclamando do problema, ai, socorro, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Lastimando e não saio do lugar, não ligo para ninguém, não falo com ninguém, não vou em nenhum lugar que possa me ajudar, aquilo não só me prejudica fisicamente, como mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. E eu carrego aquilo para todas as áreas da minha vida. Um simples tropeção. Então, quando você diz, eu tenho um problema, estou com um problema, a sensação que toma conta é de peso. É um destino selado. Problema é aquilo que parece não ter solução e te aprisiona dentro de uma narrativa de impotência. Até aí, tudo bem. Eu sou impotente perante esse problema. Ou seja, eu não tenho o recurso necessário. Eu não tenho a capacidade de ultrapassar isso sozinho. Voltemos para uma barreira. Se eu tiver que escalar ela, eu vou precisar de corda, de gancho e um monte de acessórios, mas esse problema é ultrapassável. Admitir que é impotente, admitir a impotência, a inabilidade, a incapacidade, a falta de recurso de passar por um problema é normal, é natural, faz parte do percurso, da jornada. Isso mostra o quão humano e limitado eu sou. Já com a dificuldade é diferente. A dificuldade é um obstáculo que exige esforço, exige uma tomada de decisão, principalmente paciência e energia. Essa diferença ela parece sutil, mas ela muda tudo, ela muda o jogo. Se você enxerga uma dificuldade como um problema, você entrega o seu poder, sem ao menos tentar. Ao encarar uma dificuldade, você reconhece a capacidade de agir. Eu lembro de momentos na minha vida em que eu acreditava estar diante de um problema intransponível, insolucionável. Minha história ela é marcada por compulsões, obsessões, perdas, lutos, falências, vícios e desistências. E durante muito tempo eu disse pra mim mesmo, isso aqui não tem saída, já era, pra mim acabou, nem Deus, essa é minha cruz, meu karma. Eu deturpava tudo, distorcia tudo, quando na verdade eu tinha era desistido da vida, né? Eu olhei com um pouco mais de consciência num instante de lucidez e vi que aquilo não era um problema absoluto. Eu estava mergulhado no orgulho, na arrogância, na prepotência, no ressentimento, na raiva, no medo. E eu estava então perante a uma dificuldade dura e dolorosa, mas atravessável. A diferença está então como eu nomeio as situações da vida. Um problema hoje não é uma barreira, ele é um trampolim, ele é um impulso para eu sair do lugar e pedir ajuda, falar com alguém, escutar outras pessoas, enxergar como é que faz. Quando que faz? Por que que faz? Por exemplo, quando eu digo que eu tô com um problema, dinheiro, né? O dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. O problema é talvez a falta de emprego, a falta de uma atividade, a falta
de uma ação empreendedora, ação empresária. E o vício em jogos, maquininha, caça-níquel, cassino, bingo, poker, me fazia fugir do problema, achando que eu estava indo de encontro a uma solução. Se eu ganhar aqui, eu ganho dinheiro. E aí acaba com os meus problemas. Mas perder carro, fugir de agiota, dever banco, cartão, fugir do problema te causa mais problema, mais dor e mais sofrimento. Eu pensava ter encontrado uma solução no álcool e nas drogas, mas aquilo acabou com o meu físico, mental, espiritual, emocional. Quando se está mergulhado na tristeza, na raiva, usar qualquer tipo de substância que altere a mente ou o humor a nível de lucidez faz com que eu não sinta o problema, a dificuldade, o sentimento, a vida. Só que o problema volta quando o efeito passa. Quando eu perdi meu avô, minha irmã, meu amigo de infância, meus 2 filhos, meus 3 colegas do coletivo de hip hop, do grupo de rap, eu acreditei que aquilo era um problema. Por quê? Porque eu quis encerrar o coletivo, as atividades, o grupo. Eu não conseguia visualizar a minha vida, por exemplo, sem minha irmã, depois sem meus 2 filhos. A tristeza me fez mergulhar num problema onde eu não conseguia encontrar uma expectativa, uma outra perspectiva, um outro emprego, uma outra empresa, um outro relacionamento, uma vida, quando no final das contas eu estava com uma dificuldade, um medo, um ressentimento, falta de aceitação. Como assim? A minha irmã, como assim meus 2 filhos? Minha empresa aí que eu estou lutando há 10, 15 anos. E a dificuldade era a falta de energia, a falta de força, de estímulo, de motivação, de acreditar, de fé. Então, persistir nessa dificuldade, chamando de problema, me paralisa. O medo me paralisa. E agora, o que vai ser da minha vida? Então, aquilo foi um impulso para eu voltar a viver, conhecer outras pessoas, conhecer hoje a mulher da minha vida, ter meu filho de 9 anos, um bebezinho de 9 meses. Naquele momento, eu não acreditava que isso seria possível. Uma nova maneira de viver em meio às oscilações da vida, às etapas da vida, da recuperação, da sobriedade. E muito que me ajudou, além das leituras, livros, sabedoria, conhecimento, foi encontrar o exemplo de outras pessoas que passaram por situações parecidas. Vício em jogos, vício no álcool, vício no crack e na cocaína, grupos de apoio ao luto, terapias e atividades ao ar livre, meditação, yoga, descobrir os meus pontos fortes, fazer amigos, me deixar vulnerável para aprender, escutar e observar uma mente milionária, o segredo e o poder do agora, do presente, sair do passado, parar de projetar meu futuro como uma condenação, como um ponto final. A filosofia reúne alguns princípios herméticos e ensina que a vida ela é regida por leis universais. Uma delas é a polaridade. Tudo tem 2 lados. Só que não existem apenas esses 2 lados. Existe um caminho a ser percorrido entre tudo isso. É aí que eu preciso da energia, do apoio, do estímulo e da motivação. É aí que o meio, pessoas e a mentalidade, com o equilíbrio e a inteligência emocional, podem me ajudar. Tudo pode ser transformado. Não existe só o positivo e o negativo, o bem ou mal, o sim ou não, o preto ou branco, o céu ou o inferno. Aquilo que a gente chama de problema já carrega dentro de si uma solução. Eu só não consigo enxergar. E tá tudo bem, talvez eu não tenha essa habilidade. É por isso que eu preciso de outras pessoas. É por isso que mudar a forma de pensar, mudar o ambiente, o que hoje o marketing chama de network. Eu não consigo deixar de beber, de usar droga, andando com pessoas que bebem e usam drogas. Eu não consigo buscar uma atmosfera de meditação e oração, respiração, dentro de um ambiente conturbado, no meio da Praça da Sé. Portanto, se existe uma dor, também existe um caminho de cura. Se existe um bloqueio, existe a possibilidade de uma passagem. Eu só preciso encontrar ela. A dor nos cega de tal forma que eu acredito só ter um lado da história. A dificuldade talvez meça a sua força, mas ela não define a sua vida. Então, eu posso contar uma história aqui para vocês. Eu tenho um problema com vergonha, com timidez. Parece um bloqueio eterno, né? Então eu não vou gravar vídeo, eu não vou palestrar quando eu for chamado, não vou ministrar uma reunião com mais de uma ou 2 pessoas, porque eu tenho vergonha. E quando eu enxergo como dificuldade,
eu enfrento a minha timidez, a minha vergonha, e a postura muda. Vai com medo mesmo, vai com vergonha mesmo. Nessas horas a gente começa a pensar nos passos, né? Em etapas e estratégias para essas pequenas vitórias. São pequenas ações que vão gerar grandes transformações futuras. O problema é que eu sou imediatista. E tudo bem, eu posso viver o agora, tendo um plano, tendo um sonho, uma meta futura, só que o resultado não está na minha mão e isso não pode me paralisar. A vida tem um ciclo. Então, na prática mesmo, não nos falta força. Falta para nós um certo discernimento do que eu posso e do que eu não posso modificar. Não posso modificar. Vou falar com alguém, vou pedir ajuda, vou ver quem é que pode. Eu posso modificar? Eu tomo uma decisão. Essa decisão, ela tem que gerar uma ação. Se não gerar uma ação, a decisão é vã, é inútil, é igual a fé. Sem obras, é morta. O que eu quero deixar com essa provocação? Você tem um chamado. O que você tem chamado de problema pode ser apenas uma dificuldade esperando a sua travessia. Reflete um pouco. Aonde você está entregando o seu poder e a sua energia? Como que eu posso caminhar, embarcar nessa jornada, mesmo que devagar? Mesmo que um passinho de cada vez? Como? Com quem que eu falo? Aonde eu vou? Pergunta para você mesmo. O que você tem enfrentado, chamando de problema, ou não enfrentado, que hoje, se você colocar como dificuldade e medir o esforço, canalizar a energia para poder passar essa fase. O legal é poder transformar essa força negativa em algo positivo. Um ressentimento que está preso lá da minha primeira infância, segunda infância, que hoje vem se arrastando, e a forma como eu queria ter agido lá atrás, no passado, eu ajo hoje na minha vida, me limitando, me embarreirando, me causando mais problema, mais dor e mais sofrimento. Eu posso trocar isso por aceitação. O passado já foi, já deu. E hoje o que me gera raiva, embasado nesse ressentimento, eu posso trocar por amor e viver o agora, viver o presente. Aquilo que me gerava medo, porque eu, ressentido, respondia com raiva, então eu não vou agir com medo de que aconteça a mesma coisa. Olha como isso me bloqueia. Eu posso trocar o medo por fé. Fé em dias melhores. Fé no amanhecer depois de um período de escuridão. Mas, de novo, enfatizando, a fé sem obra é morta. Uma decisão sem ação é inútil. Então não tem como te oferecer atalhos. A jornada está ali, a caminhada está ali para ser percorrida, independente da dificuldade. Estou aqui há 16 anos sem jogos de aposta, sem cassino, bingo, maquininha, pôquer, caça-níquel, o que hoje a gente chama de tigrinho. 13 anos sem álcool, pinga, cachaça, caído na rua, de qualquer jeito. 11 anos sem nenhuma química para te mostrar que a travessia é possível, mesmo com perdas, lutos e falências. Um novo começo sempre é possível. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você goste e queira inspirar para uma transformação mental e emocional, se desprender do passado e fazer a vida fluir de forma mais harmônica. E se inscreve aí no canal para acompanhar essa nova trajetória e os novos vídeos que virão.